tarde. Estamos aqui começando nossa nova live, né? Nossa live de hoje. Vamos só aguardar o pessoal entrar, né? Estão entrando as pessoas. Boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês que se dignam a estar aqui conosco nessas lives, né? Na última quinta não foi possível que eu fizesse a live, e hoje nós então retomamos, né, naquele ponto que nós paramos, e vamos dar a sequência devida. Hoje, sábado e domingo, né, como nós fizemos das outras vezes, né? Então, deixa eu só organizar aqui onde eu vou apoiar meus braços aqui, e vamos conversar um pouco então sobre a lei de liberdade, que nós começamos a conversar sobre ela na última live, e vamos trabalhar hoje um tópico da fatalidade, mas passando aqui pela ideia do livre-arbítrio primeiro, né? Acho que, se não me engano, nós não trabalhamos tão efetivamente essa ideia do livre-arbítrio. E aqui então na questão 843, nós temos uma pergunta: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Eles respondem: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É exatamente esse aspecto, né? Se nós somos dotados de pensamento, se nós temos a autodeterminação, se nós temos a individualidade que somos, né, os espíritos, o livre-arbítrio é uma característica inerente a isso, né? A liberdade de escolha, a liberdade de ação. Então aqui os espíritos trabalham dois elementos: a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Nós comentamos na live anterior sobre a liberdade de pensar, né? Naquele sentido de que somos livres para pensar e que somente Deus conhece, né, efetivamente nossos pensamentos. Então, nesse mesmo mote, nesse mesmo diapasão, é que nós temos a liberdade de agir. Também nós somos livres para agir. A diferença é que o pensamento eu consigo trabalhar junto a Deus, ou seja, só Deus nos sonda efetivamente o pensamento. A ação não. A ação já é uma liberdade vista e percebida por quaisquer outras pessoas. E aí vem a ideia, então, que nós já conversamos sobre a liberdade, é que, em regra ou em tese, nós não somos livres no sentido absoluto da palavra. Nós somos livres dentro da relatividade dos direitos alheios, e esses direitos alheios são as obrigações nossas. Então, são os deveres nossos. Os nossos direitos são os deveres alheios. E aí, na relação com o alheio, nós olhamos os nossos deveres voltados para os direitos daquela pessoa com a qual estamos convivendo ou interagindo, melhor a palavra. Então, aqui vem a ideia do agir, né? Ou seja, a liberdade de agir. E pensar bem se a nossa liberdade de agir não está afetando os direitos alheios. E aí pergunta-se, do ponto de vista material, na questão 844, se o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento. E aí eles dizem: a liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Aqui é interessante nós observarmos. Aliás, em todas as questões é interessante observar. Mas aqui há um ponto que nós podemos analisar a questão em si, ou fazermos, por assim dizer, uma digressão e pensarmos de uma forma simbólica sobre o que essa questão da infância. Aqui a pergunta se circunscreve à infância física mesmo, ou seja, à fase infantil da nossa encarnação, ou a da nossa idade, né? Aqui na Terra. Mas nós podemos fazer uma digressão para a ideia infância como um coletivo, como humanidade, como seres espirituais, uma infância espiritual. E por que eu falo dessa digressão?
Porque aqui nessa resposta nós teremos dois aspectos trabalhados. Um aspecto que é o livre-arbítrio propriamente dito, e o outro aspecto é o aspecto do determinismo. Por que determinismo? Porque aqui diz que nas primeiras fases da vida a liberdade é quase nula, referindo-se à vida, à infantilidade, à criança, ou à fase da infância. Mas fazendo a digressão para a realidade espiritual, também temos a nossa fase de infância espiritual, o que significa que também na fase de infância espiritual nós não temos o livre-arbítrio absoluto. Há um império, por assim dizer, do determinismo. E isso é o que nós encontramos na questão 132 do livro O Consolador, de Emmanuel. Lá nessa questão 132, Emmanuel vai trabalhar com o determinismo e o livre-arbítrio. E lá ele vai dizer, a pergunta é se livre-arbítrio e determinismo coexistem. Ele vai dizer então que coexistem e que o determinismo atua nas camadas inferiores da evolução e o livre-arbítrio se expande à medida que o espírito evolui. Nós até falamos sobre isso quando numa das lives eu até fiz aqui um arremedo de gráfico, né? um gráfico em V, mostrando justamente esse ponto. Né? Quanto mais próximo do vértice, menos liberdade se tem, ou seja, quanto mais próximo ao vértice, mais o limite da lei atua, né? Ele é coercitivo. À medida que vamos evoluindo, né? Vamos se abrindo, então nós temos mais liberdade de ação. É como se a lei fosse melhor compreendida e nós vamos assumindo tendo maiores liberdades e, por decorrência, assumindo maiores responsabilidades. E aí, então, Emmanuel diz que quanto menos evoluído, quanto mais próximo ao vértice, à origem, mais o determinismo atua. E quanto mais cresce ou crescemos em desenvolvimento, em evolução, o livre-arbítrio vai se colocando. Então, aqui, uma digressão para a gente analisar a questão pelo prisma espiritual. Mas há a questão aqui da própria pergunta, que é pelo prisma material, ou seja, a criança, né, a fase infantil. E isso nos chama a atenção também, porque muitas vezes, hoje mais com frequência, nós vemos algumas teorias educacionais que prezam pela ideia de uma liberdade plena à criança, ou seja, que desde tenra idade ela já faça escolhas, e escolhas para as quais nem sempre tem a maturidade. Então há correntes do pensamento que assim trabalham. Há correntes do pensamento que entende que nada se deve fazer e deixar que a criança por si vá aprendendo, como o quê? Um respeito ao livre-arbítrio. Mas o que é a criança? Um espírito, como nós adultos também o somos. Mas que diferença há entre nós, o espírito adulto, e a criança, entre nós, um espírito que já estamos encarnados na fase adulta do corpo, ou um espírito que está encarnado na fase da infância? Em termos de conhecimento, os espíritos somos os mesmos. Pode ser que uma criança saiba muito mais do que eu em termos espirituais, se ela for um espírito mais evoluído intelectualmente ou moralmente do que eu. Tranquilo. Mas há um ponto que precisamos observar, que é o que está na questão 383 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta qual a finalidade de se passar pelo estado da infância. Aliás, eu peço licença, eu vou ler essa questão. Deixa eu ir até a questão 383 para nós raciocinarmos sobre o que eu estou querendo dizer. A questão 383 diz o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Eles dizem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos aqueles encarregados de educá-lo. O que está dizendo nessa questão 383? A Ângela aqui diz que é um espírito antigo, a criança. Sim, todos nós somos espíritos antigos, né? Todos nós somos velhos.
Os que tentam esconder a sua idade aqui na encarnação estão escondendo só um pedacinho, né? Quando diz assim, não vou contar a minha idade, a gente já parte do pressuposto que tem alguns milhares de anos. O que está sendo escondido é só uma ponta dessa idade. Então nós somos espíritos muito antigos, demais, principalmente as mulheres que não gostam de contar a idade, né? Então, e é uma educação da nossa parte não perguntar a idade, óbvio, mas elas escondem aquilo que é a menor parte. A gente pergunta em outras palavras assim, quantos anos você está encarnado agora? Não é bem a idade, porque a idade nós já partimos do princípio que todos nós somos velhos, no sentido antigos, não no sentido... Bom, se bem que alguns somos também velhos em sentidos ideológicos, mas somos já idosos, espiritualmente falando. Mas aqui, o ponto que eu quero trazer para pensar é por que então que se passa pelo estado da infância? Né? Por que se passa pelo estado da infância? E eles dizem que nessa fase, qual fase? A infância, o espírito, veja, é mais acessível às impressões que recebe. Por que os espíritos na fase de infância são mais acessíveis às impressões que recebem? Porque há uma, por assim dizer, obnubilação, né? O corpo está obnubilado, está limitado. Então o espírito não consegue se mostrar como ele é. Ele fica como que limitado pelas próprias limitações da tenra idade corporal. Ainda não se teve aquela revolução hormonal. Então o espírito fica mais absorto, ele absorve mais do que se exterioriza. Então vejamos, ele absorve mais do que aquilo que ele exterioriza. E se ele absorve mais, se ele não consegue exteriorizar pela limitação do corpo, ele então está na fase de aprendizado. E estando na fase de aprendizado, como deixá-lo solto para aprender de qualquer jeito se não houver uma condução? Então vejamos o que diz a questão. Ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento. Como ficar exposto às impressões que recebe se não tem o discernimento para tal? Aí entra então o que eles completaram na questão 383, o que deve ser responsabilidade de todos que estão para educá-la, ou educá-lo, aquele espírito. Então, vejamos que na fase da infância esse livre-arbítrio não pode ser absoluto. E um outro ponto a se pensar, o que é a encarnação, se não uma escolha? O espírito, antes de encarnar, ele faz as suas escolhas, ele escolhe o gênero de provas. Então, muitas vezes, quando aqui os pais indicamos, determinamos a conduta, o livre-arbítrio desse espírito aqui, infância, aqui criança, o livre-arbítrio já foi exercido quando ele aceitou reencarnar na nossa família. Então pensemos, uma coisa simples, devo ou não insistir para que meu filho vá à evangelização, ao meu filho criança? Devo ou não levá-lo? Não posso levá-lo, porque se ele não quer, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Vejamos, o livre-arbítrio dele foi exercido no mundo espiritual quando ele escolheu reencarnar na minha família e sabia que reencarnando na minha família existia evangelização. Ele sabia que se encarnasse na minha família, iria para a evangelização. Então ele aceitou. Mas o que nós normalmente fazemos é olhar a criança como se ela fosse um ser recém-criado. É como se ela fosse um ser, uma tábua rasa, como dizia John Locke. Não, uma tábua rasa, uma folha em branco. E não é. Ela tem folhas em branco, não há dúvida, mas ela é um livro que tem capítulos escritos. Então, se a nossa visão é espiritual, nós veremos que o livre-arbítrio da criança foi exercido sim, quando estava por reencarnar, quando estava por vir à Terra. As condições foram estabelecidas, as condições foram postas e foram aceitas. Então aqui, encarnado, nós dizemos que nós temos o livre-arbítrio relativo. Um livre-arbítrio relativo às nossas escolhas que fizemos.
mas que muitas vezes podemos dar outros rumos. Nós falaremos isso quando falarmos agora do determinismo. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto, quando diz então que a liberdade nas fases primeiras da vida, vida material, é quase nula. Né? Aqui, a Tatiane coloca que os pais não querem se dar ao trabalho de educar a alma. Exato, exato. E para educar a alma, nós precisamos enxergar a alma. Ou seja, enxergar nas crianças almas antigas. E que precisam aprender situações novas, mas já trazem as tendências do passado. E se nós não educarmos essas atendentes, se nós não educarmos esses espíritos, por assim dizer, esses espíritos encarnantes, essas crianças, me fugiu a palavra, agora me lembrei, as crianças, nós permitiremos que as tendências do passado continuem. E essas tendências nos são mostradas pelas crianças com alguns comportamentos, algumas características, como que fulcros. Emmanuel nos fala na questão 109 do livro Consolador. Emmanuel nos fala, então, nessa questão 109 do livro Consolador, que o espírito, até por volta dos 7 anos, ainda está em fase de adaptação reencarnatória. Vejam, até por volta dos 7 anos. Até eu aproveito e vou ler aqui o Consolador, eu estou com ele aqui para fim de uma outra leitura, de uma outra questão, mas vamos ver essa questão 109 do Consolador, do livro Consolador, quando se pergunta... O período infantil é o mais importante da tarefa educativa? E eles respondem, ele responde, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. E segue a resposta, ela é grande. Ou seja, até por volta dos 7 anos, o espírito está como que reencarnando. Então, e aí nós entendemos que essa debilidade física, ou seja, essa obnubilação física, né, da estrutura corporal, deixa eu só organizar aqui, que a minha bateria do celular indicou que está acabando, deixa eu só ligar aqui, liguei. Essa debilidade física, essa limitação física é justamente durante esse período para que o espírito possa ir absorvendo as questões da Terra. E aí ele não consegue se mostrar como ele realmente é. E aí podemos educá-lo nesse período. Então, por isso, nessa fase da vida, esse livre-arbítrio é relativo. Embora, diz muito clara a questão, que, né, estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua alma reclama, aplica-se o livre-arbítrio no nível dessas necessidades, sim. A criança tem o direito de escolher, sim, tem. Ela pode escolher o brinquedo que ela quer brincar na hora, ela pode escolher de que jeito quer dormir, ou seja, em conformidade com as necessidades características da idade. Então ela terá sim, mas ela não pode escolher se vai ou não à escola, ela não pode escolher se vai ou não a uma evangelização, ela não pode escolher, veja, são esses aspectos que precisamos observar. E o esquecimento reencarnatório, como nos fala aqui a doutora Marlene, o esquecimento reencarnatório é providencial, porque senão nós entraríamos aqui numa continuidade delituosa se o passado assim o foi, ou virtuosa se o passado assim o foi, por pura consequência. Mas esquecendo-nos é como se nós nos reconstruíssemos. Por isso a importância do esquecimento, da didática do esquecimento no processo encarnatório. E nessa fase tenra, nessa fase primeira, que Emmanuel aqui diz até por volta dos 7 anos, né, que também alguns pensadores chamam até de primeira infância, ele diz que até por volta dos 7 anos o espírito está para receber as impressões e não para passar as suas impressões. Por isso a importância dessa fase. E impressões, o que significa que a educação nesse período não é necessariamente, não é exclusivamente cognitiva. Não é por um processo de ensinar e aprender, é por percepção. A criança percebe, seja o ensino, e percebe as atitudes. E nesse sentido, o espírito Cassimiro Cunha
No livro Poetas Redivivos, Psicografia de Chico, ele escreve uma estrofezinha, uma trovazinha, para não perder o meu mineirês, uma trovazinha dizendo aos pais: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Ou seja, exemplificação, a absorção. Então é isso que nós vemos. Então nessa primeira fase, impera-se o determinismo. À medida que evolui, amplia-se o livre-arbítrio. Ok? É o que está aqui na questão número 844. Né? Temos obras várias sobre esse assunto. Né? Aqui eu vejo que a Tatiana sugeriu aqui uma obra do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Vale a pena, sim, um livro muito bom. E temos outros, né, que tratam desse assunto com a visão espiritual, pelo prisma espiritual. E nós, sendo e somos espíritas, nós precisamos enxergar um pouco mais do que o interregno berço-túmulo, ok? Existe o pós-túmulo e o anteberço, né? Então precisamos pensar nesse sentido. Bom, e aí vamos, né, seguindo, vamos para o tópico da fatalidade, que faz parte da lei de liberdade. Eu acho interessante essa forma kardeciana de se trabalhar o oposto. Né? O tema, a lei chama-se lei de liberdade, e ele coloca um tópico chamado fatalidade, ou seja, o contraponto. Né? Isso é até uma maneira, né, uma figura de linguagem, né, o aspecto de antítese, né, da figura de linguagem, usar o contrário para chamar a atenção da tese, né, ou seja, usar a antítese para chamar a atenção da tese. Né? Muito interessante essa forma de Kardec, bem dialética até. E aí, então, nesse grupo de fatalidade, ele vai estudar basicamente, ou profundamente, ou intensamente, qualquer outro mente que seja, ele vai estudar um principal fatalismo que nós olhamos, que é a ideia até mesmo da morte. Então, é um tema que eu acho muito interessante ele abordar aqui. E aí ele pergunta aos espíritos, na questão 851, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Que sentido atribuído a esse vocábulo? O sentido de fatalidade, que é algo do qual não se pode escapar. Em outras linguagens ou em outras palavras, tudo está pré-determinado, nada adianta fazer para mudar. Esse é o sentido que se dá à palavra fatalidade. É o prisma pelo qual mais se olha essa ideia da fatalidade. Duas coisas eu diria que caberia no campo da fatalidade, que é o que eu chamo de determinismo divino. Duas coisas, a evolução e a felicidade. Essas duas coisas, sim, elas são determinadas. Por que determinadas? A questão da evolução é a questão 116 do Livro dos Espíritos, que diz que todos os espíritos evoluirão, e não há espírito que permanecerá eternamente nas camadas inferiores, é a pergunta. Então a resposta é: todos evoluirão. Então é um determinismo. E a felicidade também é um determinismo. Por quê? Porque é o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando nos diz que a lei natural é a lei de Deus e ela é para a felicidade do ser humano. E na questão 615 diz que a lei natural, a lei de Deus, é eterna e imutável. Se a lei de Deus é eterna e imutável e a lei de Deus é para a felicidade do ser humano, a felicidade é eterna e imutável. Então esses dois elementos, e são altamente alvissareiros, esses dois elementos são alvissareiros ao extremo, ou mesmo, são pré-determinados ou são determinados. São os únicos determinismos da lei de Deus. A felicidade e a evolução. O restante não. E aí então sigamos aqui. E lembrando que muitas perguntas aqui, ou quase todas as perguntas, estão sendo feitas pelo prisma do encarnado. Ou seja, está se olhando elementos de fatalidade dentro do prisma reencarnação. Né? É essa a ideia.
Então, dentro desse prisma, dentro desse arcabouço que nós podemos chamar então de reencarnação, de estarmos encarnados, Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Se tudo está pré-determinado, não há livre-arbítrio. E aí eles respondem. A resposta ela é perfeita. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. No mundo espiritual, antes de nos encarnarmos, escolhemos o nosso gênero de vida, o nosso gênero de encarnação. Escolhemos o nosso gênero de provas. E uma vez encarnados, tendemos a exercer as escolhas que nós fizemos. Temos a liberdade de redirecionamento, sim. Isso é a questão 259 do Livro dos Espíritos. Mas, em regra, nós escolhemos o gênero de provas. O gênero, por assim dizer, de vida. E a escolha do gênero é a liberdade, é o livre-arbítrio. E aqui, encarnado ou encarnados, vamos elaborando e exercendo as escolhas, como que no livre-arbítrio relativo. Então vejamos a frase novamente. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Escolha de sofrer essa ou aquela prova. Vejamos o que eles dizem. Ao escolhê-la, ou seja, a prova, ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência da posição em que se achará colocado. Veja, uma espécie de destino. Que destino? Aquelas escolhas reencarnatórias que nós fizemos. Aquelas escolhas antes de nos encarnarmos. Então, ali estamos exercendo o livre-arbítrio. E aqui, encarnadamente, vamos elaborando essas escolhas. E essa elaboração dentro das escolhas feitas, essa elaboração podemos chamar de um tipo de destino, como aqui dizem os Espíritos. Ao escolher, ou seja, escolher as provas, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que achará colocado. Posição em que achará colocado. Isso nos leva à questão 264 do Livro dos Espíritos. A questão 264 é que vai abordar, no tópico escolha das provas, é que vai abordar o aspecto de escolher o lugar, a posição que nós ocuparemos, em que família estaremos, que grupo de profissões, em tese, teremos tendência a exercer, que é a pergunta que eu sempre digo, uma pergunta bem-humorada, porque a questão 258 fala-nos que nós escolhemos o gênero, a questão 259 fala que escolhemos as grandes provas e temos a opção de mudar as pequenas, e a 260 pergunta, a 260, eu falei 64? Esqueçam, se eu falei 264, esqueçam, é a 260. E a questão 260... Desculpe-me, a questão 260 vai Kardec perguntar: como pode um espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Em outras palavras, vai ser ruim de escolha desse tanto. Se ele pode escolher, ainda escolhe nascer no meio de pessoas de má vida. E aí os espíritos respondem para que essa escolha é para haver uma analogia nas provas. Aquele que precisa resistir a uma prova precisa estar no meio na qual ela possa ser trabalhada. Então eles dão até um exemplo. Aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Então vejamos que aqui a posição a qual os espíritos se referem nessa resposta nos remete à questão 260 do Livro dos Espíritos. E segue: refiro-me, os espíritos dizendo, às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar,
Um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade, porque senão seria a exclusão do livre-arbítrio. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Então, ok. Então, não existe a fatalidade no sentido amplo da palavra, mas uma vez encarnados, pelas escolhas de provas que fazemos, nós então criamos para nós, como dizem os espíritos, uma espécie de destino. Uma espécie de destino. Ou seja, a partir de uma programação, nós então temos uma tendência a seguir por certos caminhos. Temos uma tendência a elaborar nossas condutas dentro de um certo prisma, de um certo aspecto. Então isso, nesse sentido, o determinismo, a fatalidade, mas não é no sentido de exclusão do livre-arbítrio. Mas mesmo assim, nós temos a opção das escolhas. Depois nós veremos isso aqui à frente, um pouco à frente, com certeza não hoje, que acho que acabei delongando muito aqui em alguns aspectos, mas nós teremos então uma terceira parte para encerrar a lei de liberdade. Nós veremos aqui com relação à escolha profissional, por exemplo. Muitas vezes nós temos uma potencialidade, temos um dom, vamos assim dizer. É muito comum as pessoas dizerem isso, você tem o dom para isso. Muitas vezes nós temos o dom. E o que é o dom? É o conjunto de características, ou o conjunto de caracteres que nós trouxemos em função da prova que escolhemos. Então, esse conjunto de caracteres voltados para uma determinada área do conhecimento, uma determinada área da atividade profissional, eu posso respeitá-lo e seguir o meu dom. Ou eu posso caminhar para outro caminho, por outro caminho, exercer uma outra profissão, aqui a Ariana coloca vocação, sim, vocação, exercer uma outra de olho apenas no aspecto amoedado e para a qual não tenho dom nenhum. Eu fiz uma mudança nas minhas escolhas. Pode ser então que eu não seja o excelente profissional nessa nova escolha, como eu seria na outra que eu estava fazendo a junção da potencialidade com a escolha. Né? Sim, aqui determinismo e fatalidade são, de certa forma, quase que sinônimos dentro da ideia do Livro dos Espíritos, sim. Né? É o determinismo da lei de Deus, as fatalidades. Só que aqui, para um fim mais didático, a ideia da fatalidade aqui estabelecida é mais no aspecto da própria encarnação. Né? São aqueles elementos, aquelas situações que nós dizemos assim, é fatal, isso não tem como mudar. Né? Mais no aspecto encarnatório. Mas sim, né? Digamos que como gênero, ou o gênero determinismo pode comportar a espécie determinismo e a espécie fatalidade também aqui encarnados. Né? Aí segue a questão 852. A gente vai perceber que vai clareando isso à medida que vai se perguntando, vai se desdobrando isso. Na questão 852 pergunta-se: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independentemente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? Vejamos a pergunta. Olha que pergunta. Existem pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da maneira que como procedem. Faz de um jeito, dá errado, faz de outro jeito, dá errado, faz de outro jeito, dá errado. Quanto mais mexe, pior fica, né? Como dizemos aqui em Minas. E aí segue a pergunta: a desgraça não estará no seu destino? Ou seja, será que não está no seu destino só dar errado as coisas? E aí os espíritos respondem. São, e olha a forma que os espíritos respondem. São, talvez, veja, talvez, porque os espíritos, eles nunca são reducionistas nas respostas. Eles trazem uma resposta por um ângulo, mas não excluem possibilidades de outros ângulos interpretativos. Então, quando você vê um espírito respondendo, um espírito da evolução dos que compuseram esse processo de codificação, por assim dizer, junto a Kardec. Quando nós vemos um espírito desse usando essa expressão talvez,
mostra o quão sérios eles são. Porque tem muita gente que não sabe quase nada e fala de quase tudo. E, infelizmente, no meio espírita temos muito disso. Muitas vezes achamos que nós temos explicação para tudo. E há coisas que ainda não temos, porque ainda não desenvolvemos o conhecimento para tanto. Então, nós vemos eu vejo com muita reserva essas questões que muitas vezes, por ser espírita, quer responder sobre qualquer assunto. Eu, particularmente, existem muitos assuntos que eu não tenho conhecimento sobre eles. E eu não me atreveria a responder algo porque a doutrina espírita é abrangente. Eu não me atreveria. Há áreas da atividade humana das quais eu não me aproximo em conhecimento. E quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nós vemos mais questões pessoais, mais pensamentos próprios do que fundamentação espírita para a resposta? Então, há certos assuntos que as pessoas me pedem para falar que eu declino do convite educadamente, respeitosamente declino, por não me sentir em condições de falar. E até, muitas vezes, sugiro pessoas, indico nomes, que esses sim teriam condições de falar sobre aquele assunto. Mas pode dizer, mas é a visão espírita. Mas nunca a visão espírita se dissocia das visões da ciência, das visões dos conhecimentos terrenos também. E muitas vezes eu preciso dos conhecimentos terrenos para solidificar os conhecimentos espirituais. Então, nós temos que ter essa, por assim dizer, sensatez, mineiramente falando, de não darmos um passo maior do que as pernas, mineiramente falando. Muitas vezes as pessoas tropeçarão nos falsos conhecimentos que divulgam. Então eu tenho muito cuidado com relação a esse aspecto. Então aqui, desculpe-me a digressão que eu fiz, o parênteses aqui, ou os parênteses que eu abri, me desculpem, mas é algo que essa palavra talvez, escrita aqui na questão 852, me fez pensar. Esses que poderiam responder, e talvez sabiam responder, resolveram deixar uma dúvida, um talvez. Não porque não soubessem, mas porque talvez nós não estaríamos em condições de entender. Mas o que vemos muitas vezes na prática é quem não está em condições de ensinar, ensinando. E aí, desculpe-me, é a linguagem do Cristo, seremos cegos guiando cegos. Posso cometer erros, mas eu os cometo talvez por alguma falha de interpretação. Mas eu não quero cometer erros por excesso, né, ou por erros por ignorância. Ignorar e querer responder. Então me desculpe essa digressão, mas ninguém é senhor da razão, né? Então voltemos à resposta. São talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Veja, as próprias pessoas escolheram situações, voltamos à questão 260, as próprias pessoas, os próprios reencarnantes escolheram situações de convivência, de meios difíceis, que exigirá do espírito reencarnante maior esforço. Exigirá do espírito reencarnante maior determinação, maior busca de ajuda. Então, ele pode escolher um meio adverso, estar num meio adverso, e esse meio adverso ser justamente visto como uma, aspas, desgraça. Mas não é isso, é que escolheu o meio adverso para que ele pudesse exercitar as suas provas. Então, vejamos, talvez, e aqui mais uma vez, vou abrir outra digressão, esse talvez de novo. Muitas vezes as pessoas perguntam alguma coisa e a gente traz uma resposta só. Né? Por que você acha que eu passo por isso? Porque na encarnação passada você fez isso. Olha, isso é muito reducionista. Por que eu passo por isso? Porque na encarnação passada, na outra encarnação, ou na outra, ou mesmo nessa, você desenvolveu atividades que possam ter te trazido a isso. Quais atividades? Não faço a mínima ideia. Porque várias são as possibilidades. Você pode ter feito isso, ou aquilo outro, e gerou essa mesma consequência. Mas eu não posso reduzir a uma causa só.
Por que essa pessoa tem desculpe-me usar a expressão, tem uma necessidade especial, uma deficiência mental? Porque na encarnação passada ela abusou da inteligência. Não, na encarnação passada ela se suicidou com um tiro na cabeça. Isso é muito reducionista para poder dizer. E existem N possibilidades de algo do passado ter acontecido e gerado essa consequência. Pode ser uma escolha pura e simples, como vemos no capítulo 9 do Evangelho de João, do cego de nascença. Sugiro que leiam lá o capítulo 9 do Evangelho de João. Pode ser, sim, por um processo suicida, pode ser, sim, por um abuso das pessoas pela inteligência própria, pode ser, sim, por diversas causas. Mas o importante não é dizer por que está. O importante é dizer o que fazer para não continuar estando. Ou seja, para que numa próxima eu possa estar em condições melhores. Então pensemos com cuidado nesse sentido. Como temos outras vezes a questão do suicídio, eu vou até abordar isso depois, mais à frente, tem um tópico sobre isso, em parte, que as pessoas dizem, não, quem suicidar vai passar tanto tempo no umbral, vai ficar desse jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Sim, pode sim, mas não quer dizer que vá. Porque não existe uma consequência igual a outra para pessoas diferentes. Não existe uma só consequência que possa se dizer que vai ser para todos. Pode ser para todos, dependendo de diversas circunstâncias. E eu falo isso baseado em quê? Na questão 957 do Livro dos Espíritos, que me permito lê-la. Desculpe-me, mas talvez hoje eu esteja fazendo mais digressão do que entrando no próprio assunto, me perdoe. Vejamos a questão 957. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Vejamos as respostas. As consequências do suicídio são muito diversas. Olha a resposta. As consequências do suicídio são muito diversas. Não existe penas fixadas. Não existe penas fixadas. E em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Olha essa resposta, gente. Para a gente depois ficar dizendo que vai acontecer assim, assim e assado. Se os espíritos estão dizendo que não é assim, assim e assado. Pode ser assim e não assim e assado. Pode ser não assim, assim e assado. Pode não ser assado. Questão 957. Vejam. Quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. E aqui vem a parte-chave. Há, porém, uma consequência. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar. Qual seja? O desapontamento. É a única coisa que eu posso dizer, olha, esse espírito, uma coisa eu garanto, ele vai passar pelo desapontamento. Agora, o nível de sofrimentos outros e quais outros, todos serão relativos às circunstâncias e às causas que levaram ao ato altamente comprometedor. O ato é altamente comprometedor, nós veremos logo à frente isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso estabelecer uma pena determinada, porque os espíritos dizem que não há determinação. Dependerá, todas serão danosas, melhor dizendo, desculpe, todas serão fortes, todas serão muito sentidas, todas serão contundentes as consequências, todas serão. Mas quais serão, dependerá das circunstâncias e da condição do próprio espírito quando deliberou-se por esse ato. É isso que eu quero chamar a atenção. E depois eles continuam. Ademais, você está me lembrando do texto jurídico? Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Olha agora, alguns espiam sua falta imediatamente
outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Vejam que aqui a expressão é: alguns espiam sua falta imediatamente, pode ser logo depois, do mundo espiritual, e outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. É uma resposta forte, uma resposta que mostra a severidade das consequências, porque há a severidade do ato. Então, as consequências são sempre proporcionais ao ato, e o ato de antecipar a existência física, o término da existência física, é um ato muito sério, e a consequência é igualmente séria, igualmente severa. Mas não podemos reduzir isso a uma só resposta. É isso que eu quero dizer quando muitas vezes as pessoas querem ter respostas para tudo, ou reduzir tudo, que é o pior que eu acho, reduzir tudo a uma só resposta, reduzir tudo a uma só causa, reduzir tudo a uma só consequência. É isso que eu gostaria de deixar entre parênteses, tudo isso em função dessa palavra talvez contida na resposta da questão 852. Voltemos então a ela para que nós não nos percamos. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? E aí vem a resposta: são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, lançai a conta do destino, o que muitas vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura consciência, e já vos sentireis bastante consolados. Veja, muitas vezes nós tributamos ao destino, aspas, aquilo que é consequência das nossas escolhas, aquilo que é consequência dos nossos atos. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Veja, são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino, que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura consciência, e já vos sentireis bastante consolados. Olha a resposta. Olhemos a resposta. Olhemos a resposta. Segue aqui a questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Recentemente agora eu vi uma reportagem, uma notícia. Uma pessoa sofreu um acidente de helicóptero, sobreviveu, foi para a ambulância e no caminho para o hospital a ambulância capotou e ele morreu, entre aspas. Ou seja, é isso aqui que Kardec está perguntando. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E eles respondem: fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. O instante da morte. Por quê? Porque afinal é o fim da estrutura encarnada, da estrutura material. Morte, que eu sugiro aqui, a questão 68 do Livro dos Espíritos, que trata do que é morte. Lá diz o que é morte: cessação dos órgãos físicos. Lógico que os órgãos físicos uma hora cessarão, eles têm limite de fluido vital. Então vejamos, fatal no verdadeiro sentido do termo é só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então o momento está ali, isso sim, aquele momento está determinado. Isso me lembra uma história que eu li na revista Turma da Mônica, a história lá do grupo Penadinho, né? A história lá no Penadinho, nas histórias em quadrinho lá do Penadinho, né? Revistas que eu gosto, ainda até hoje leio essas revistas em quadrinho, adoro a Turma da Mônica, adoro o Chico Bento. Se tem um personagem que eu adoro ali, tamanha pureza, tamanha simplicidade e ao mesmo tempo tamanha amorosidade, é o Chico Bento, né? Então eu adoro ali ler as historinhas do Chico Bento. E eu li na história do Penadinho uma história que vem muito a calhar com essa questão 853, né? Que é a história da Dona Morte. E lá ele conta o seguinte:
a história da Dona Morte. Ele diz que a morte, lá no Penadinho, ela é aquela morte tradicional, que tem a foice na mão, aquele aspecto lúgubre, né? E a Dona Morte chegou até a casa do Anastácio e disse a ele assim, olha, à meia-noite eu venho buscá-lo. À meia-noite eu venho buscá-lo. E ele falou, não, mas eu não posso morrer ainda, eu ainda tenho muito o que fazer. Eu falei, não, eu venho buscá-lo e venho aqui na sua casa e vou buscá-lo. E ele então, isso era no período, era no dia anterior, ele disse à meia-noite do dia seguinte, a Dona Morte. Então ele disse, não, mas o que eu vou fazer para enganar a Dona Morte? Eu não posso morrer agora, eu não posso. E aí então, ele falou, já sei. Eu vou dar uma festa na casa do meu vizinho, porque ela ficou de vir na minha casa, então ela não vai achar ninguém em casa. Eu vou dar uma festa na casa do meu vizinho, vou para lá e ficamos lá em festa, que aí ela chega à meia-noite e não vai me ver aqui em casa. E o Anastácio, ele era magrinho, muito magrinho, e era careca. E aí ele pegou e disse assim, bom, eu vou me disfarçar ainda para ela não me ver. E aí ele fez um enchimento para ficar gordinho e colocou uma peruca e uma barba. Ele era careca, sem barba e magrinho. Colocou uma peruca, colocou uma barba, fez um enchimento para se parecer gordinho e foi para a festa. E lá ele está dançando uma festa, e ele olhando pela janela a hora que a Dona Morte chegaria na casa dele. E ali ele foi olhando e de repente chegou próximo à meia-noite e a Dona Morte chega até a casa dele. Tudo apagado. Ela bate a porta, ninguém atende, ela olha pela janela, não enxerga de ninguém, fica coçando o queixo, a Dona Morte, e olha para a casa vizinha. E olha para a casa vizinha, aquela festa, aquele povo todo dançando, e aí o Anastácio então começou a dançar mais, disfarçado, e ela olha, pensa e diz assim, eu nunca perco a viagem, quando eu venho buscar alguém eu levo. Já que eu não posso levar aquele magricela e careca do Anastácio, eu vou levar aquele gordinho cabeludo saliente. E acabou levando o gordinho cabeludo saliente, que era o Anastácio. Ou seja, chegou a hora, chegou. Né? É a historinha que está lá no Penadinho, na turma do Penadinho, na revista lá da Turma da Mônica, que eu vejo que vem a calhar com essa questão 853. Então, quando a Dona Morte vem buscar o magrinho careca e não acha, ela pode levar o cabeludo gordinho saliente, que ali, no caso, era o próprio Anastácio. Né? Agora, tem um aspecto a se considerar, eu estou preocupado com o horário, ainda dá. Tem um aspecto a se considerar. Aqui diz fatal, no verdadeiro sentido, a morte. Sim. Agora, que data é, nós não sabemos. Mas nós temos a data marcada. Ou temos o momento marcado. Não vou usar a palavra data. Temos um momento marcado. Que esse momento não é uma data. Pode ser de tanto a tanto. Um momento. Aí vem a 853A, que é sobre ela que eu ia fazer uma observação. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Ou seja, naquele ditado nosso brasileiro, né, ninguém morre de véspera, né? De véspera só morre o peru, né, do Natal, ou Chester, sei lá. Ou seja, assim qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? E os Espíritos respondem, não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte te levará da terra. E muitas vezes, o Espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Então, quando escolhemos a reencarnação, nós também já escolhemos a desencarnação. O gênero de vida, o gênero de provas, o gênero de morte física. É o que está aqui. Que observação eu quero fazer? Nos leva à questão 146 e 153 do livro O Consolador. Quando então, aqui Emmanuel vai, como quer, debruçar um pouco nessas questões e nos trazer algumas outras percepções para que nós as observemos. Então vejamos o que fala a questão 146. É fatal o instante da morte? É a mesma pergunta do 853. É fatal o instante da morte? E eles respondem, e Emmanuel responde,
Com exceção, olha só, com exceção do suicídio, todos os outros casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, qual exceção? O suicídio, devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso àquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. E segue. Ou seja, antes da hora da morte, alguém morre, estou usando o termo morte, vamos ser mais didáticos só, não vamos entrar com essa pureza de, não é morte, é desencarnação, isso é outra questão. É fatal o instante da morte? Sim. Ninguém morre antes da hora? Não. Salvo pelo suicídio. Salvo-se suicídio. É o que fala então Emmanuel na questão 146 do livro Consolador. Ele não está mudando nada do que os espíritos disseram ao Kardec, ele apenas foi fazer uma análise e acrescentou uma ideia. Ou seja, como ele diz, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente. E a questão 153 do Consolador pergunta-se: se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? E ele dá aquela resposta bem emanuelina. Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem-intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Ou seja, a questão 853, se qualquer perigo que nos ameace antes da hora, não pereceremos, salvo, aí vem Emmanuel, salvo se formos imprevidentes. Salvo se formos imprevidentes. Que alguém está colocando aqui, a Ênia colocando suicídio indireto. Eu chamaria também assim, suicídio indireto, suicídio inconsciente. O que é imprevidente? Muitas vezes a pessoa fala, olha, ela morreu de acidente, faleceu, desencarnou, de acidente. Não, pode ter sido. Aliás, nunca será, porque ou foi pré-determinado, ou foi por atitude desidiosa ou intransigente. Ou seja, a pessoa tinha que andar, sei lá, podia andar a 100 por hora, estava andando a 200. Isso é imprevidência, isso é insensatez. E aí houve um acidente. Então estava marcado que teria aquele acidente? Não, isso foi um suicídio. Um suicídio não deliberado, mas um suicídio. Seria, desculpe a comparação jurídica, seria o chamado dolo eventual, né? na estrutura jurídica. O dolo propriamente dito e o dolo eventual, ou seja, não tinha intenção, mas sabia do risco. E por saber do risco e não parar, acabou sendo doloso. Então, nesse sentido, eu sabia do risco da morte e mesmo assim insisti. Não deixa de ser, de certa forma, um suicídio, uma antecipação. Então, o que os espíritos estão dizendo é que não pereceremos salvo se formos imprevidentes, ok? Eu não consigo continuar por causa do Instagram, já está me dizendo aqui que só tem 1 minuto para encerrar. Então eu encerro por aqui na questão 853A e no sábado, próximo sábado, às 15 horas, nós retornaremos com a nossa live, seguiremos a partir daqui, vamos analisar com mais profundidade esse assunto, vou voltar ao assunto do suicídio também, do homicídio, nós vamos abordar isso aqui também, tá? Então fica aqui o convite para sábado que vem, né? Às 15 horas, sábado depois de amanhã, se assim quiserem, às 15 horas, né, nós daremos sequência a essa nossa live, né? Mais uma vez, não me foi possível na quinta-feira, né? Então teve alguns que, de certa forma, me cobraram, mas estamos aqui de novo, vamos continuar o trabalho, né? Com o amparo de Deus nós vamos trabalhando. E então para o próximo sábado, às 15 horas, fica aqui o convite para a nossa live, né, dando sequência a esse estudo, né, a parte 3 desse estudo, ok? Muito obrigado a vocês pela paciência, pela atenção que me foi dada, muito obrigado para as pessoas que mandaram mensagem, colocando-me nas preces delas, continuo pedindo isso, me coloquem nas preces sim, claro, quem não quer receber preces de amigos, né? E muito obrigado mesmo, e Deus lhes pague pela paciência de vocês, Deus lhes pague pela atenção de vocês. Obrigado mesmo, tá? Até sábado, se Deus quiser, mineiramente falando.